seguimos com a nossa programação desse primeiro dia. Já tivemos esse primeiro painel do fórum idealizado pelo Instituto Brasil Orgânico, conteúdo riquíssimo. Continuamos com o segundo painel desse dia de hoje. Agora a gente fala sobre saúde. A gente vai falar sobre a relação dos alimentos orgânicos com a saúde dos consumidores. Vamos convidar aqui ao palco agora para compor o nosso painel, nosso primeiro convidado, que é o nutricionista Daniel Cade. Cadê o Daniel? Daniel não está me ouvindo, tem que pôr o fone. Daniel, muito obrigada pela presença. Eu vou pedir para o pessoal trazer os fones aqui, para o pessoal ouvir. Deixa eu avisar. O pessoal está sem fone aqui em cima, tá? Senão eles não conseguem me ouvir e nem se ouvir também. Vou chamar também para compor aqui o nosso palco, esse nosso segundo painel do dia, a Valéria Pascoal, nutricionista e CEO da VP Nutrição Funcional. Valéria, seja muito bem-vinda ao nosso palco. Vamos receber aqui no palco também a professora Giuseppina Pereira Lima, que é professora e pesquisadora na área de bioquímica vegetal, com foco em bioativos. Seja bem-vinda. E para fazer a mediação aqui dessa conversa, desse segundo painel, eu convido ao palco a Karina Davi, agricultora agroflorestal e orgânica e diretora do Instituto Brasil Orgânico. Karina, seja muito bem-vinda. A Karina vai fazer a mediação dessa conversa. A gente só vai ajeitar aqui, ver se todos os nossos convidados estão ouvindo a gente no fone. Está todo mundo me ouvindo agora? Tá ok? Karina, você está me ouvindo? Então tá tudo certo com os microfones. Vocês receberam aí o nosso presente, a garrafa da Paco, com o nome de vocês. Viram que linda? E essa garrafa depois vocês podem usar durante a feira, usando os bebedouros, pessoal. Acho que vocês repararam que a gente tem bebedouros espalhados por todo o pavilhão para todos vocês usarem. Então, Karina, agora cortou o áudio, né? Cortou, né? Voltou? Tá todo mundo ouvindo? Pronto. Gente, ao longo do painel, se alguém aí tiver algum problema, é só chamar o pessoal ali que eles vão até a cadeira para ajudar vocês, tá bom? Tá baixo, você acha, Karina? Gente, o áudio tá um pouquinho baixo, a Karina tá dizendo. A gente vai ajustando, tá, Karina? Agora, deixo com você. Obrigada. Boa tarde, todas e todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso painel. É uma alegria imensa receber esse time aqui. Quando esse painel foi sendo composto, a gente foi ficando tão feliz porque vocês se completam tanto. E esse tema que a gente trouxe aqui foi pensado e criado com muito carinho pelo Instituto Brasil Orgânico, porque a gente sabe a necessidade de trazer esse tema numa feira como essa. Obrigada pela presença de cada um e cada uma aqui. Esse tema que a gente vai discutir hoje, o nome do nosso painel é Alimentos Orgânicos e Nutrição. Esse painel está sendo promovido, foi organizado, pensado com muito carinho pelo Instituto Brasil Orgânico, o qual eu faço parte, tem outros colegas aqui. Aproveitando para convidar vocês para conhecer o nosso trabalho. A gente está com um stand aqui na BioBrasil. Também temos o nosso site, Instituto Brasil Orgânico. Se vocês colocarem no Google, vocês acham facilmente. Lá tem todas as informações para vocês conhecerem o nosso trabalho, para vocês fazerem parte também. Uma breve explicação sobre o que é o Instituto, que é difícil resumir, tá?
mas o Instituto é uma organização a nível nacional. A gente trabalha para a promoção da agricultura orgânica no Brasil. Desse trabalho de promoção da agricultura orgânica, a gente tem muito trabalho, é um trabalho muito suado, então a gente trabalha com a parte técnico-científica, a gente trabalha com a advocacy para garantir as nossas políticas públicas, porque uma vez que a gente quer promover o alimento orgânico no Brasil, a gente precisa de política pública, incentivo. O Instituto Brasil Orgânico também está envolvido nesse cenário de advocacy em Brasília e, na verdade, no Brasil inteiro. A gente também trabalha com uma visão para o consumidor final e, claro, com um cuidado todo especial para quem produz o nosso alimento. O tema do nosso painel, né, é alimentos orgânicos e nutrição. Ele é muito importante porque, quando a gente pensa em agricultura orgânica, muitas vezes o que a gente vê é o do solo para cima, né? A gente olha e pensa em agricultura. Qual que é a imagem que vem na nossa cabeça, né? Um plantio, e a gente consegue ver ali a vegetação. E é muito automático que a gente pense do que está plantado do solo para cima. Só que a agricultura orgânica, ela vai além disso. A gente não trabalha com uma agricultura que só não usa agrotóxicos ou que só não usa sementes transgênicas. A agricultura orgânica é uma agricultura sistêmica, é uma agricultura de princípios. A gente cuida da vida, de toda forma de vida que existe nesse planeta. A vida do solo, a vida dos recursos naturais, a vida das pessoas que cultivam, que consomem e a vida do nosso planeta. E não tem como iniciar esse painel sem homenagear a nossa querida Ana Primavera, porque ela sempre, sempre, sempre nos falou, por muitos anos, que só existe uma sociedade saudável se existe uma planta saudável e que venha de um solo saudável. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje e ouvir dos nossos especialistas aqui, que, ok, a gente trabalha com uma alimentação, a gente pensa numa alimentação saudável, nutritiva, de preferência in natura, mas existe um pouco, essa questão da produção da alimentação, dos alimentos, vai um pouco mais além. E a gente vai conversar sobre isso. Qual que é a diferença de um alimento produzido em sistemas orgânicos para um alimento produzido em sistemas convencionais? A gente vai também escutar experiências dos nossos convidados aqui sobre como que é a relação do ser humano com a natureza e como isso afeta também a nossa nutrição, o nosso corpo, como o nosso corpo se relaciona com a natureza e está totalmente relacionado também na questão da nutrição. Agradeço demais a presença de vocês. Eu tomei a liberdade, eu pensei, será que eu dou o espaço para eles se apresentarem? Será que eu faço a apresentação dos convidados? E eu fiquei nessa dúvida. Aí eu pensei, são pessoas tão maravilhosas que se eu der esse espaço para eles se apresentarem, eles não vão falar o tanto que eles são. Então, eu tomei a liberdade de criar um pequeno textinho, tá? Para apresentar um pouquinho vocês, para quem está aqui com a gente, que ainda não conhece o trabalho dessas pessoas incríveis, possam começar sabendo diante de quem vocês estão, tá bom? Então, primeira convidada, Valéria. Eu comecei com uma frase que é dela mesma, tá? Os alimentos só serão ricos em vitaminas, minerais e compostos bioativos se forem cultivados em um solo rico. É dele que virão estes componentes. Temos o privilégio de receber uma mulher que há décadas planta ideias e colhe transformações na forma como entendemos a nutrição. Ela não apenas fala de saúde, ela traduz as escolhas em políticas, em práticas que respeitam o solo, o corpo e o tempo de cada ser. Valéria Pascoal, nutricionista funcional, é pioneira na integração entre o campo e o consultório. Valéria reúne ciência, agroecologia e saúde, para mostrar que escolher um alimento orgânico é também escolher justiça social. Respeito ao agricultor e agricultora, preservação do solo e dignidade humana. Fundadora da VP, Centro de Nutrição Funcional, ela une ciência e consciência, mostrando que comer de forma saudável vai muito além da contagem de calorias. É um ato de reconexão com o que nos sustenta de verdade, a natureza. Valéria tem inspirado muitos estudantes e profissionais da nutrição e áreas relacionadas e, muito além da inspiração, tem contribuído para a transformação profissional dessas pessoas. Com Valéria, a mesa deixa de ser apenas um lugar de consumo e se torna um espaço de cura, de autonomia e de responsabilidade.
É com enorme alegria que damos as boas-vindas a Valéria Pascoal para compartilhar conosco sua visão sobre alimentos orgânicos como aliados profundos da saúde humana planetária. Uma salva de palmas para a Valéria. Ao seu lado temos Daniel Cade, que todo mundo acha que é Cadi, a gente acabou de tirar essa dúvida, então já fica aqui a dica, tá bom? Cade. Também comece com uma frase sua, Daniel. Falar de alimentos orgânicos e nutrição é, antes de tudo, falar de reconexão com o solo, com os saberes ancestrais e com o nosso próprio corpo. E ninguém traduz melhor essa ideia do que Daniel Cadi. Nutricionista, formado pela Universidade Federal da Bahia, Daniel é reconhecido nacionalmente por sua atuação na promoção de alimentação natural, acessível e conectada com a saúde integral. Mas sua trajetória começou bem antes do diploma. Nasceu em meio à natureza baiana, cresceu entre hortas, quintais e abelhas. Essa vivência com a terra moldou uma visão de nutrição que vai muito além das calorias também. Para ele, comida boa é aquela que respeita o tempo da natureza, valoriza quem cultiva, fortalece o corpo e também o território. Daniel tem se dedicado à educação alimentar e ambiental, à recuperação de áreas degradadas com plantio de árvores e à construção de pontes entre ciência, tradição e práticas sustentáveis. Com uma linguagem clara e acolhedora, ele inspira milhares de pessoas a repensarem sua relação com o alimento, não como um produto, mas como parte de um sistema vivo que envolve saúde, cultura e justiça. É com muita alegria que recebemos Daniel Cade para essa conversa sobre como os alimentos orgânicos são uma chave poderosa de nutrir pessoas, comunidades e ecossistemas. Bem-vindo, uma salva de palmas para Daniel. Essa mesa está rica demais. E passamos para a Giuseppina, maravilhosa também. Começo também, Giuseppina, com uma frase sua, tá? A qualidade dos alimentos que consumimos é um reflexo direto do cuidado que temos com a natureza. Optar pelo orgânico é escolher saúde para o corpo e equilíbrio para o nosso planeta. Giuseppina Pereira Lima, pesquisadora da Universidade Estadual Paulista, Unesp, é especialista em nutrição bioquímica dos alimentos, com uma trajetória dedicada à investigação dos compostos bioativos presentes nos alimentos. Giuseppina é uma pesquisadora apaixonada pela ciência dos alimentos e pela conexão profunda entre a qualidade nutricional e os processos naturais do cultivo. Com sólida formação em bioquímica e nutrição, ela tem dedicado sua carreira a explorar como os alimentos orgânicos, cultivados em solos vivos e respeitando os ciclos naturais, trazem benefícios reais à saúde humana. Além da ciência, Giuseppina é uma voz que inspira a valorização do alimento como patrimônio cultural e ambiental, defendendo uma nutrição que respeita a biodiversidade e promove sustentabilidade. É com muita honra que recebemos Giuseppina. Prepare-se para uma conversa que vai além do despertar, que vai despertar sentidos para o que colocamos em nosso prato e para a responsabilidade que cada um de nós carrega ao escolher se alimentar de forma consciente. Uma salva de palmas para a Giuseppina. Gente, mais uma vez, reforçar a alegria do Instituto Brasil Orgânico em receber essas pessoas que têm muito para compartilhar. Então, escutem com atenção e não esqueçam de passar lá no nosso estande para conhecer melhor o nosso trabalho, o qual muitos que estão aqui fazem parte e a gente precisa de pessoas para somar nesse trabalho. Não importa se você não é da área de agricultura, da nutrição, a diversidade é muito bem-vinda quando a gente fala do Instituto Brasil Orgânico. Porque para promover um alimento orgânico, a gente precisa de pessoas diversas. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Agora, antes de começar e passar a palavra para vocês, preparem seus corações, porque a gente vai colocar um vídeo fresquinho, está saindo do forno, preparado por nossa diretora de comunicação, tá? Esse vídeo, eu nem vou dar spoiler, porque eu quero que vocês escutem com o coração. E é uma homenagem que a gente faz à Ana Primavesi, que é a nossa patrona, é a patrona do Instituto. Então, a gente teve uma consultoria para construir o nosso Instituto. E essa consultoria, ou seja, tudo que a gente fala da criação do Instituto é baseado nos princípios e nos ensinamentos da Ana Primavesi. E aqui na plateia, a gente tem alguns colegas que conviveram com essa mulher. Eu não tive esse privilégio, mas a gente carrega e sempre vai carregar as palavras dela. Então, não sei se está pronto o vídeo. Beleza, então escutem com atenção e coração aberto.
Alguns acham que a terra é somente barro que suja os pés. São as pessoas que vivem nas cidades e que, portanto, asfaltam as ruas para não enlamear seus sapatos. Outros acham que a terra é um suporte para insumos, sementes e água. Para estes, terra é somente um tipo de recipiente enorme em que se faz o cultivo. Mas este tipo de cultivo é difícil porque aparecem plantas invasoras que possuem fungos e bactérias e ainda servem de esconderijo para pragas e nematóides. E aí vem todo o peso de nossa tecnologia atual para tentar vencer todos estes inconvenientes, o uso de adubos, herbicidas, praguicidas, fungicidas, acaricidas, nematicidas, máquinas pesadas e sofisticadas e a irrigação. Outros ainda consideram a terra um organismo vivo, uma parte viva do meio ambiente onde se entrelaçam solo, planta e clima. A terra dá às plantas as condições para crescer, as plantas fornecem à terra matéria orgânica para viver e da cobertura vegetal que a terra pode manter depende o clima local. Terra de mata é diferente da de pastagem e esta da de terra de cultura, mesmo se partiram da mesma unidade taxonômica, do mesmo tipo de solo. Tudo é constituído por ciclos. Cada estágio é importante para que o ciclo se feche. E tudo que vive em cima da terra é constituído por ela e, por sua vez, a transforma. A semente que cai na terra nunca poderia formar uma planta de cultura. Um capim, uma flor ou uma árvore, se a terra não fornecesse a água, o gás carbônico e os minerais. Nunca poderia se formar um animal ou um homem a partir de duas células minúsculas microscópicas se não recebessem da terra água, carbono e minerais através das plantas. Muitos dizem que o carbono está no ar, correto, mas o ar o recebeu da terra. E em terras maltratadas, esgotadas, exaustas, decaídas, as plantas são pobres e doentes, produzindo pouco, e os animais e os homens são fracos e doentes também. A pátria não é uma invenção política, é o torrão que nos fornece o material para formar nosso corpo. Por isso somos filhos da nossa terra, e muitos povos chamam a terra de mãe, mãe que dá origem aos seres humanos. As sementes ou as células fecundadas somente dão o código genético segundo o qual se formará o ser vivo. Nossos ossos, carne, nervos, músculos e sangue se formam do que a terra fornece. E quando o corpo morrer e decair ou degradar, restará um punhado de terra. E se for cremado, restará um punhado de cinzas, os minerais dos quais se formou e que agora devolve à terra. O que a terra não possui, o homem não pode receber. E o que a planta não consegue tirar da terra, o homem não receberá. Terras sadias, homens sadios, vigorosos e dinâmicos. Terras esgotadas e decaídas, homens fracos, doentios e indolentes. Somente com solo recuperado combate-se a miséria. E somente com a miséria vencida controla-se o meio ambiente e se salva a vida superior em nosso planeta. Maravilhoso, né? Eu queria agradecer a Virgínia, nossa diretora de comunicação, e o Gabriel, que fizeram esse vídeo. Infelizmente, eles não puderam estar aqui com a gente hoje, mas a gente faz essa saudação e ativa essa memória, né, de todas as pessoas envolvidas para a criação desse vídeo.
emociona bastante, né? Eu tô vendo aqui vários rostinhos emocionados, porque realmente são esses ensinamentos que vão mover o nosso painel aqui hoje. E é por isso, e por muito mais, que a nutrição está muito ligada com alimentos orgânicos, com a forma que esse alimento é produzido. Mas vamos lá, respira fundo e vamos começar, porque a gente tem bastante coisa para escutar. Eu gostaria de começar com você, Valéria, se puder. Eu queria até deixar ela por último, porque talvez a gente tenha mais tempo para você. Certeza? Eu estava pensando estrategicamente, porque essa mulher ali, gente, o tanto de dados que ela tem, e eu fiquei muito chateada de ter que dar só 7 minutos para você, Josefina. Você quer começar, então? Então, maravilhosa, pode abrir aqui para a gente. Muito obrigada. Obrigada, Karina. Obrigada, Valéria. Obrigada, Daniel. Obrigada, plateia, por estarem aqui me ouvindo. Isso, os agradecimentos não contam nos minutos, não é verdade? E eu quero também parabenizar a palestra anterior à nossa, que tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui agora. Por exemplo, né, levantando a minha fala, é a interação da ciência, da universidade, da escola, com a divulgação de dados. Sem a gente lá na faculdade e nos institutos federais, seja onde for, a gente é a base da formação, né? Eu sei que a palestra de bioquímica é chato, todo mundo que teve bioquímica... Ai, é muito chato. Quem é nutricionista aí? Eu sou agrônoma. Vamos lá, hoje vai ser ciclo de Krebs, cadeia respiratória. Não vale para palestra ainda, não vale. Não está contando o tempo. Ai, meu Deus. Não é? Bom, o objetivo do nosso encontro hoje, primeiro conhecer para poder diferenciar. Como que eu vou diferenciar? Dizer, come orgânico ou come biodinâmico ou um transgênico, se eu não sei, né? Vou comentar alguns bioativos bem rapidamente, depois se alguém quiser eu converso mais particular e vou mostrar a aplicação na saúde, não só de orgânico, tá? Mas de alimento, que é o que mantém a gente vivo. O que é um alimento seguro? É aquele que tem uma qualidade bioquímica, nutricional. Além disso, eu não posso ter um patógeno. Se eu tiver uma larvinha, até que é bom porque é uma proteína, não é? Então não faz tanto mal assim. O aspecto, a gente compra com os olhos, não é? Olha, né? Nós compramos com os olhos, né? E uma coisa importante é a presença de contaminantes. Depende do contaminante, você consegue só na lavagem tirar. Mas se a gente pensar no uso total do alimento, por exemplo, fazer uma cenoura com casca, usar uma banana inteira, usar a casca para fazer uma carne louca, então o contaminante vai ser um problema. Todo mundo aprendeu isso na escola. O que é uma qualidade? Contém proteína, lipídio, carboidrato, vitamina, antioxidante, minerais e outros que eu não vou nem ficar falando muito. Para eu ter uma qualidade, uma boa qualidade, porque eu posso dizer, por exemplo, que o sapato da Valéria tem qualidade e o meu não. Depende do quê? Do ponto de vista. Então, a qualidade que eu estou procurando vai ser influenciada pelo modo de cultivo, que é orgânico, convencional, biodinâmico, com agroquímico, sem agroquímico, não interessa. Se eu preciso de luz, água, a gente acabou de escutar, professora Ana Primavesi, a presença de patógenos, como que eu colho, como que eu mantenho na pós-colheita na minha geladeira ou não, né? Bom, então o que vai influenciar o metabolismo?
essa quantidade de proteína, carboidrato, para eu ficar maçuda, gostosona? O tipo de cultivo. Então, é o que a gente vai parar hoje, não a quantidade de luz, água, agroquímicos. Nada, nós vamos pensar no tipo de cultivo. Então, a gente tem aqui vários tipos: orgânico, o convencional, com o uso de agroquímicos. A gente tem a hidroponia, que pode ser orgânica, e a gente tem a agricultura biodinâmica, que lá em Botucatu é muito forte, né? Mas depois a gente comenta. Então, pensando em orgânico e convencional, qual o que o orgânico tem a oferecer em relação ao convencional? Então, tem aqui algumas coisas. A produtividade. O convencional tende a ser maior porque eu tenho mais, até o momento, mas no futuro eu acho que diferencia, muito pouco mais de tecnologia. Só que o orgânico usa melhor a terra. E esses dois aqui são os que eu considero mais importantes. A emissão direta e indireta de carbono. Apesar de alguns não acreditarem nas mudanças climáticas, eu acredito. E a gente está vendo isso toda hora. E o orgânico e o convencional estão ali, olha. Aqui não, ali, né? Na onde? Nas emissões diretas e indiretas de carbono. Tá? Bom, então eu trouxe algumas comparações pequenas para vocês verem. Orgânico e convencional plantado, se não me engano, na Turquia. É abobrinha. Olha que lindas essas cultivares de abobrinha, né? O que ele tinha? O orgânico deu maior produtividade, um grande número de frutos, bem próximo do convencional, mas o mais interessante é a quantidade de água. A abobrinha tinha menos água. Se tem menos água, você está comprando, você não está comprando água, você está comprando qualidade. Quando você vai na feira, vai comprar batata, eu compro a mais murcha, porque a mais murcha eu estou pagando menos água. Então, eu vou comer o que eu preciso. Né? O orgânico ainda tem mais teores de alguns compostos. E eu comprovei isso, eu não, né? Eu nunca faço são os meus alunos e eu só uso o chicote para deixar eles na linha, com certeza. Então, o que a gente fez? A gente depende, né? Claro, eu pus a FAPESP ali. Nós pegamos vagem, a gente analisou a vagem orgânica e convencional, e eu não como a vagem crua, eu como a vagem cozida. E nós pegamos essa vagem, cozinhamos, fervura, pressão e micro-ondas. E o que a gente viu? Dependendo do tipo de cozimento, eu vou ter maior ou menor quantidade de alguns compostos bioativos. Por exemplo, a fervura em água quente, lá no boiling, eu tenho maior liberação, maior facilidade de pegar e de mastigar e absorver carotenoides. Tá? Enquanto que na pressão em micro-ondas eu tenho mais compostos polares. O que são os polares? Aqueles solúveis em água. E carotenoides, vocês sabem que não são solúveis em água. Então, o que a gente viu ali? Que apesar do micro-ondas ter um pouco mais de teor de flavonoides no convencional, os orgânicos vencem em nível de composto bioativo. E interessante também que a gente fez uma análise de um composto que poucas pessoas trabalham, que é uma amina bioativa chamada espermina. A espermina foi descoberta por um cara que não tinha nada o que fazer, não sei se eu posso falar besteira, pode? Ele não tinha nada o que fazer, estava olhando no microscópio e de repente caiu uma gota de esperma lá no microscópio
E ele viu a estrutura daquela esperma e nomeou aquilo de espermina. E depois descobriu que tinha uma outra molécula junta chamada espermidina. E o que a gente viu? A gente viu que os orgânicos, eles têm mais essas moléculas. E para que serve? Né? Para um monte de coisa, para fazer filho, mas eu prometi me comportar. Mas o que é interessante para vocês, nutricionistas e outros pesquisadores, o consumo de espermidina e espermina diminui a perda muscular na minha idade em diante. Não que eu seja idosa, mas daqui uns 20 anos. Mas diminui a sarcopenia. Então, saber qual alimento contém não só antioxidantes, mas estas moléculas também vai ser, acho que, um futuro muito próximo. Aí nós, pensando nisso, a gente pegou, que chama bergamota na Itália, mas é tipo uma tangerina, não é aquela bergamota do sul. Nós fizemos uma extração aquosa, o óleo é vendido para empresas farmacêuticas, é para mim. O óleo é vendido para empresa farmacêutica e o que sobrou a gente joga fora, joga no lixo. O que eu faço com esse lixo? Vamos usar esse lixo. E aí nós pegamos esse meu aluno que está fazendo agora doutorado em Dakota, fizemos uma dieta muito rica em gorduras saturadas e em açúcar, e demos para os ratos. E nós demos essa bergamota, rica em espermidina, espermina e outros compostos, aminas secundárias, que são, por exemplo, a serotonina, a amina do prazer, da alegria, a melatonina, que tem para vender aqui, ó. Triptofano, tem para vender. E aí, nós demos. O que a gente percebeu? Que mesmo que você coma uma dieta com açúcar, a ingestão de aminas diminui. Está acabando? Ah, então tá bom. Estou acabando aqui também. Diminui a pressão sanguínea e o batimento cardíaco. Então, é um dado importante a gente saber quanto tem. Isso daqui nós vimos em mangas orgânicas um nível maior de serotonina comparado com as mangas convencionais. Rapidamente, nós fizemos também uma análise em jambu, que é uma planta maravilhosa que a gente usa para fazer pato no tucupi. Esse jambu, ele tem uma substância que dá aquele anestesia e é usado também para antirrugas, que isso é super importante. Então, nós fizemos, esse aqui é o creme, né, feito com jambu, e a gente viu que o orgânico ele tem muito maior nível de espilantol do que o convencional, mas muito, mais de 10 vezes mais. E, para quem não conhece, esse daqui é o tremidão. O tremidão é um composto usado para estímulo sexual, feito pelo jambu. E, se for orgânico, vai ter mais, como chama, efeito. Bom, a gente viu que a influência do processamento, e olha, quando a gente fala assim, você precisa comer uma caixa de cereja para ter um monte de flavonoide. Na verdade, você come lá, por exemplo, café. Eu estou tomando 200 ml de café, estou tomando, na verdade, 96 miligramas de ácido clorogênico. Quanto que você tem no seu plasma? Meio micromol. Quanto que é isso? Um traço. Então, cuidado também para a gente não
saturar o rim, o fígado das pessoas com um monte de recomendações que são desnecessárias, porque a gente não consegue, que nem açaí a gente faz cocô até vermelho no outro dia, roxo, né? De tanta antocianina que a gente tem. Agora eu vou ensinar uma receita aqui para vocês. Nós pegamos o coração de banana e fizemos um hambúrguer com a farinha da banana. Esse hambúrguer, a gente usou também ora pronobis, para poder aumentar um pouco o teor de proteínas. Ainda tinha soja. E isso daqui foi feito com o pessoal da Universidade de Salamanca, lá de Portugal também, e aqui da Unesp do Brasil. Eu pedi para eles colocarem as fotos para vocês verem, conhecerem quem são. E o que a gente viu? Que quando a gente usa o coração da banana, que é jogado fora, muitas vezes jogado fora, a gente tem maior teor de fibra, maior atividade antioxidante, melhor textura, que a gente fez as pessoas experimentarem. Esqueci o nome, estou velha e esqueço. Maior teor nutricional e uma boa performance tecnológica. E a gente consegue fazer isso facilmente. Agora, e essas pessoas, esse é o penúltimo slide, se as pessoas não conseguem comer, a gente também, vocês, como nutricionistas, vocês têm que pensar, e as pessoas que não conseguem mastigar, aquelas pessoas que tiveram um AVC, como que você vai dar comida para elas? De que jeito? Então, esse meu amigo, que é meu colaborador, meu professor junto comigo lá, a gente está trabalhando com resíduos orgânicos vindos de cultivo orgânico e nós estamos fazendo géis. Esse gel é um negocinho assim desse tamanhinho que a gente coloca lá dentro, faz a mistura. Esse aqui foi com hibisco só para a gente fazer o teste e coloca no céu da boca da pessoa. E você consegue dar a vitamina, o alimento, até a proteína, na forma oral para a pessoa que não pode deglutir. Tá? E nessas análises, com isso daqui, a gente viu que tinha 2 compostos muito importantes, que é o triptofano e o 5-hidroxitriptofano, que formam as substâncias do prazer no nosso cérebro, que são a serotonina e a melatonina, que é o que hoje eu estou cheia, porque eu estou super feliz de estar aqui com vocês. Então, eu acho que eu comi um monte disso, né? Quero agradecer. Está aqui uma diferença entre orgânico e convencional. E qualquer coisa me chamem aí. Não sei pôr o arroba nesse programa do Canva, então ficou Finalima, todo mundo sabe, @gmail.com. Tá bom? Muito obrigada. Muito bom, né? Como é importante a gente unir a academia, a pesquisa, as evidências do campo e compartilhar aqui com vocês para a gente ter evidências científicas e como é importante esse trabalho para a gente poder saber, né, a diferença real nos bioativos, compostos bioquímicos dos alimentos, quando são cultivados em sistemas orgânicos ou convencionais. Muito obrigada, Josefina, por esse compartilhar. É muito rico e a gente agradece por poder ter o privilégio de acessar esse conhecimento. Obrigada demais. Podemos dar sequência aqui com o Daniel, para fazer uma intercalada. Ou como vocês se organizaram? Então tá. Então vamos aqui. Eu queria dar uma intercalada. Então tá bom. Maravilha. Valéria, por favor, a palavra é com você. Super obrigada. Que emoção estar aqui. Realmente, o vídeo foi extremamente emocionante. Eu tive a felicidade de conviver com a Ana Primavesi alguns anos antes dela morrer. E eu me comprometi com ela que eu seria uma disseminadora de tudo que ela pregou. Então, por isso que vocês têm em mim, sim, uma pessoa e tantas outras pessoas
que faz essa multiplicação. E eu tive a oportunidade no nosso Congresso Internacional de fazer uma homenagem com ela, ao Vivi a Cores, né? Ela em cadeira de rodas, tá maravilhosa. E hoje está sendo um momento único, porque tá nessa mesa redonda com vocês, com a mera admiração e gratidão que eu tenho por você, Rogério. Você sabe da minha profunda admiração pelo seu trabalho, por tudo que você já fez por essa área, e com essas pessoas incríveis, né? Com essas pessoas incríveis. Josefina, que eu estou acabando de conhecer, mas a gente conversou bastante. E Daniel, você que é um menino assim, que é fantástico. Enfim, o que eu trago para vocês, rapidamente, é que quando a gente fala em compostos fenólicos, que todos os trabalhos científicos demonstram que os compostos fenólicos eles são maiores nos alimentos orgânicos, seja o cultivo, né, orgânico, biodinâmico, da agricultura natural. Isso para a nutrição é fundamental. A nutrição funcional é uma ciência que trata o indivíduo como um todo, tendo na parte central dessa teia das interrelações metabólicas a parte mental, emocional e espiritual. E sempre eu falo muito para todos os meus alunos nutricionistas, médicos, aonde eu dou palestra, que quando a gente fala na parte espiritual, é essa parte do seu propósito. Propósito. Vocês vieram aqui, nós estamos nesse planeta Terra, e qual é o nosso propósito e legado de estar aqui? Pelo menos é deixar esse planeta melhor do que a gente encontrou. Aí você já acha uma outra grande motivação. Mas a teia das interrelações metabólicas, quando a gente fala especialmente dos compostos fenólicos, nós vamos ver que em todas as áreas, seja na assimilação, no meu trato gastrointestinal, um alimento que é de um cultivo orgânico, biodinâmico, da agricultura natural, ele vai ter uma microbiota muito melhor, e a microbiota do solo está diretamente ligada à microbiota do nosso intestino e de todas as regiões do nosso organismo que nós temos microbiota, inclusive a inter-relação dos últimos estudos da microbiota intestinal com a microbiota cerebral, e a gente vê como as pessoas estão com muitos transtornos na nossa sociedade. A sociedade está realmente de um jeito que nós precisamos cuidar urgentemente, e a própria questão do alimento orgânico ajuda, através desses compostos bioativos, melhorar, inclusive, esses nossos sentimentos em relação à emoção. E todos os pontos da teia, seja ele em termos hormonais. Os agrotóxicos, eles atuam como disruptores endócrinos. Eu tenho meu hormônio que precisa se ligar ao receptor. Se eu tenho agrotóxico, eu não consigo essa chave fechadura. E aí, todos esses transtornos que nós estamos vivenciando na parte hormonal. Seja a questão tireoidiana, seja a questão mesmo da fertilidade, de tantas outras alterações, porque os hormônios não estão funcionando, porque eles atuam como disruptores endócrinos. E todos os outros pontos da teia, indo até para a parte da energia, a gente nunca viu tantas pessoas com falta de energia. Chega no fim do dia, as pessoas falam, eu não consigo mais. Meu Deus, não consigo mais pensar. E os fenólicos, eles ajudam demais nesse processo. Quando a gente entra para trabalhos científicos, e esse é um trabalho muito, muito recente, agora de 2024, mostrando os benefícios dos alimentos orgânicos comparado com os alimentos convencionais. E o que a gente vai ver? Nesses benefícios, em todas as doenças, já está tendo trabalho científico mostrando uma correlação entre diminuição de risco e também uma efetividade, um melhor prognóstico com o consumo durante o tratamento com os alimentos orgânicos. Então, esse trabalho aqui é um trabalho muito importante. E aí a gente vê, não só na questão de uma maneira global, em termos de doenças, de síndrome metabólica, mas a gente vai vendo estudos que eu procurei rapidamente nesse slide, deixar apontado, porque até uns 5, 6 anos atrás, nós não tínhamos trabalhos mostrando o impacto dos orgânicos na saúde. Nós tínhamos muitos estudos mostrando o que os agrotóxicos causavam na saúde. E nesses últimos 6, 7 anos, a literatura ela vem assim, numa abundância, mostrando o que os orgânicos fazem para a nossa saúde. Nós temos trabalho desde a questão de qualidade dos espermas, esse primeiro trabalho, e foi um trabalho feito com agricultores que eram submetidos a um sistema de plantio orgânico e convencional, melhorando a questão dos espermas, e a gente está no problema mundial de fertilidade masculina e feminina. Nós temos trabalhos com mulheres gestantes, muitas mulheres gestantes, com pré-eclâmpsia, tendo partos prematuros, isso já virou uma normalidade, e que quando você trabalha
durante essa gestação, seria melhor até antes, mas durante a gestação, com os alimentos orgânicos, a gente vai ter uma melhora da questão da pressão arterial. Muita gente com alergia alimentar, aí eu vejo os nutricionistas, eu tenho que tirar o glúten, eu tenho que tirar o leite, eu tenho que tirar um monte de alimentos, quando, na verdade, se nós trabalhássemos com os alimentos orgânicos, essa sensibilidade seria muito melhor, por todos os fatores que os fenólicos têm, com mais ação de pré-biótico e probiótico, porque eu sei que essa feira está lotada de empresas, de farmácia, de pré-bióticos e probióticos, mas os polifenóis, os fenólicos no nosso intestino, dos alimentos orgânicos, faz o que nenhum desses suplementos faz. Isso é muito importante para a categoria entender. Câncer, eu vou mostrar até esse trabalho, mas eu vou deixar esse resuminho aqui do trabalho. É um trabalho muito importante do JAMA, mostrando diminuição de risco com o consumo dos alimentos orgânicos, e a pessoa pode ter até um câncer, mas tendo câncer, o prognóstico, o resultado é muito diferente do que as pessoas que não consumiram e nem mudaram esse padrão durante o consumo. E na doença cardiovascular, então, nem se fala. Falamos tanto de obesidade, e é o Ozempic daqui, é outro medicamento de lá. Vamos para a base. A base é eu ter uma dieta anti-inflamatória, antioxidante. E os alimentos orgânicos são riquíssimos dos compostos fenólicos, dos carotenoides, e são extremamente antioxidantes e anti-inflamatórios. Então, na hora que a gente vai na bioquímica mais profunda dos fenólicos, várias vias metabólicas, que eu não vou entrar aqui, é lógico, fazendo o papel de diminuir a obesidade, gente, que é uma doença que está matando o mundo, o Brasil e tantas outras pessoas do mundo, mas crianças e adolescentes, está muito sério, então tem que ser introduzido esses alimentos orgânicos. Desde a mulher pensar em engravidar na gestação, seria proibitivo consumir um alimento convencional, porque os estudos mostram que durante a gestação, seu consumo agrotóxico, isso pode levar até a segunda geração, alteração nos números de adipócitos, em termos de tamanho e de quantidade. Então, isso é muito, muito sério. Quando nós falamos, então, que eu trabalho de orgânico, posso socializar isso, só vou acabar com esse videozinho para vocês, e aí eu acabo a minha fala, tá? Eu sou Francisco Cláudio Saraiva Cardoso e eu tenho câncer. A princípio, quando eu soube, eu fiquei muito desesperado, achando que eu tinha um curto espaço de tempo, quase que eu faço aquela pergunta tradicional, quanto tempo de vida eu tenho, doutor? Como eu fiz? Eu simplesmente fui atrás de saber o que poderia ser feito. Lógico, médico já disse, vai ter que operar. O prazo que ele me deu foi de 6 meses para eu resolver, que se passasse de 1 ano, provavelmente ia virar problema sério. Ia espalhar corpo. Eu sabia que eu mesmo era culpado disso. Que o que gerou o meu problema foi o mau uso da máquina humana. Bebi demais, fumei demais, não consumia verdura. Então a solução que eu vi foi procurar alguém que me ajudasse. Deus me deu um anjo. Valéria Pascoal foi para mim uma bênção, porque ela me deu as coordenadas e eu segui. Fui obediente demais, nunca tinha sido obediente na minha vida. E eu fui. Essa obediência só me fez bem. Voltei a ter ânimo, até para fazer exercício, coisa que não fazia. Eu não consumia nada de verdura, legumes, nada. Era só carne vermelha. Extingui a carne vermelha. Glúten, passei a ter cuidado a não consumir o açúcar e a alimentação natural, sem agrotóxico. Foi uma coisa que eu tive que procurar. Eu procurei elementos que pudessem substituir as coisas que eu consumia. Descobri o queijo, que é lactose, eu também não posso consumir. Mas aí o queijo feito de castanha de caju, excelente. O leite de coco em pó, excelente. Você nem sente falta do açúcar pela manhã. Então eu fui trocando elementos assim. Ela foi criadora dos 7 grãos e ela me deu a sugestão de consumir esse arroz 7 grãos. Só que tem um detalhe, tem arroz 7 grãos que ele tem glúten. Alguns não tem. Então eu passei a usar aquele que não tem glúten. E tenho visto a minha vida melhorar significantemente. E uma alimentação saudável pode ter certeza. Eu vou tirar de leite esse problema. Que Deus esteja com vocês. Pessoal, esse é o Marcelo, o responsável pela minha saúde. Indicação da Valéria Pascoal. E ele é quem planta essas coisas maravilhosas aqui e saudáveis. Ele é um dos responsáveis pela minha saúde. Agradeço demais, Marcelo. Eu penso a recuperar a minha recuperação do que eu estava e do que eu estou. Estou muito grato. Nossa, muito obrigado. A gente até se conheceu de um jeito que, na verdade, eu
não sabia que o motivo da procura sua para a horta aqui, né, foi essa questão. E agora, um pouco depois, descubro, né? Fico muito feliz de saber que esse trabalho nosso proporcionou essa melhora para você. Fico muito feliz mesmo. Agradeço essa oportunidade de poder fazer isso com você. Chegamos no Marcelo, pegamos os ingredientes sem agrotóxicos, todos orgânicos, e agora vamos montar o almoço. Hoje eu vou fazer arroz com camarão. Há um elemento muito interessante, esse ingrediente aqui. Esse ingrediente é feito do pé de galinha da Corre, ferve, coloca a cúrcuma, passa no liquidificador e monta esse tablete. Dá um sabor muito especial à comida e enriquece. Nós vamos ter o champignon, a vagem, o camarão, já está pronto aqui a cebola e o alho. O arroz eu costumo misturar os dois, tanto o 7 grãos quanto o branco, todos sem glúten, né? Porque dá um rendimento melhor. Nós temos a cenoura e para fechar com chave de ouro, o gergelim, o ovo cozido e o coentro. Apresentado para vocês os elementos que farão parte do almoço de hoje. E aqui é onde eu costumo vir fazer meus exercícios. Estou conseguindo, inclusive, um desafio antigo. Eu não conseguia fazer. Vamos passar porque tem mais uns 2 minutinhos, mas eu já passei do meu tempo. Mas o que mais me chamou a atenção no Francisco é que ele nunca tinha cozinhado na vida dele. E quando ele conheceu o cultivo, ele foi se apaixonando pelos alimentos, ele é que cozinha na casa dele agora. Então isso é fantástico. E aí depois dos vídeos eu socializo com vocês até o fim, porque a fala da esposa dele também é incrível. Enfim, o que eu vou deixar aqui para vocês é o mapeamento que temos dos alimentos orgânicos, que eu socializo esse material sempre atualizando com o Instituto Brasil Orgânico, divulgando o Instituto Brasil Orgânico, para quando um nutricionista falar, eu não tenho um local para indicar onde tem o alimento orgânico, essa desculpa não tem mais. E a outra desculpa importante, e isso eu falo de vivência, com mais de 30 mil alunos aí formados, né? Com toda a nossa equipe de professores, o alimento orgânico não é mais caro do que o alimento convencional. Nós vamos ter que trabalhar isso numa linha de frente. Se você compra diretamente do consumidor, se você faz parte de CSAs, de feiras orgânicas, vamos urgentemente tirar isso. Mesmo que fosse, é um investimento que eu teria que ter na minha saúde. Mas ele literalmente não é mais caro. Então eu deixo para vocês a questão dessa planilha, todo o CSA, que eu sou sócia fundadora do CSA, para que a gente possa multiplicar essa ideia. Todos nós não precisamos esperar ter câncer para consumir o alimento. Mas vamos prevenir, mesmo que não for prevenir nesse momento, mas vamos tratar, porque os resultados são literalmente fantásticos. 2 anos que o Francisco está com esse câncer, ainda não fez o procedimento, que ele tem bastante medo, eu fico incentivando ele a fazer o procedimento, mas olha que é uma alimentação podendo aí modular toda a sua defesa imunológica. Então é isso. Obrigada e desculpa passar o tempo, viu, gente? Tranquilo, a gente tinha algumas perguntas direcionadas para vocês, mas vocês responderam nas palestras, né? Então a gente está ainda dentro do tempo. Agora passar a palavra para o Daniel. Por favor, é com você. Estou me sentindo um rapper aqui, vou ter que falar. É muito difícil falar em pouco tempo, porque a gente tem muito propósito, muito coração. Eu queria agradecer o convite de participar desse painel com essas faixas pretas aqui, né? Só a faixa preta, minha professora Valéria. Então, assim, muito do que eu sou como profissional, eu aprendi com ela. Então, eu gostaria de deixar isso aqui público. O que me veio falar aqui para vocês, eu sei que tem muitos nutricionistas, é um pouco do que eu acabei deduzindo com o passar do tempo, com a minha prática. Eu senti muita falta de ter
lido ou visto algo sobre Ana Primavera na faculdade. Eu sou formado pela Faculdade Federal, a UFBA, na Bahia. Eu gostaria muito de ter tido experiências com a terra e, graças a Deus, o que aconteceu comigo foi que uma vivência na minha infância com um avô que era apicultor e meu pai que era um bicho do mato me fez trazer um pouco dessa essência para o conhecimento teórico, científico do que é a nutrição. Então, o que eu gostaria de dizer para os colegas, né, para os profissionais, é que a gente precisa se envolver mais, a gente precisa praticar, vivenciar, né? Não é só ler, estudar, a gente precisa participar. E eu costumo dizer nas minhas palestras que o ser humano, essa é uma outra conclusão forte, o ser humano ele adoece à medida que ele se afasta da natureza. E a gente tem se afastado da natureza de várias formas, como esse senhor falou aqui. Tanto na forma de comer, comendo cada vez mais pacotinho e alimentos ultraprocessados, como também se distanciar da natureza ao simplesmente não andar descalço, ou a não tomar um banho de rio, não ir frequentar a praia, não fazer exercício ou frequentar ambientes abertos. 90% do nosso tempo é aqui, ó, ambientes fechados, ar-condicionado, não tem luz solar na pele, não tem vitamina D. Então, é importante que a gente parta dessa máxima, desse princípio, obviamente trazendo para a nutrição, de descascar mais, né? Desembalar menos, mas procurar promover essas iniciativas de que a gente procure ter um estilo de vida mais saudável. A gente é nutricionista, a gente fala sobre nutrição, comida de verdade, mas a gente precisa falar sobre saúde de modo geral. E eu aprendi com as minhas professoras que a prevenção de todas as doenças ela começa na cozinha. De fato, isso é incontestável. Mas ela nasce no solo, que foi o que eu aprendi com a doutora e professora Ana Primavera. E é muito curioso a gente, que está sempre se atualizando, estudando, o topo da agenda científica no mundo hoje estuda o microbioma humano. Né? Então, só se fala de probióticos, prebióticos, as bactérias do nosso intestino e como elas modulam a nossa imunidade, a nossa digestão, a nossa saúde mental. E quando a gente vai estudar Ana Primavera, vai estudar a relação ali da micorriza, né, da rede de fungos que interage com as raízes das plantas, é muito curioso, né, a coisa do micro para o macro, que assim como a nossa microbiota, as bactérias do nosso intestino precisam de fibras, polifenóis, de comida de verdade, as raízes lá precisam de matéria orgânica, precisam dos fungos, né, de uma rede incrível de micro-organismos. Então, esse princípio básico que ela já falou no vídeo aqui, não tem como a gente ter saúde se a gente não tem um solo saudável, né? Isso é meio óbvio, mas eu demorei para entender isso, né? Então, uma outra coisa que a gente vive hoje e que eu vejo assim na prática, eu tenho 3 filhos, foi uma pós-graduação para mim bem forte, é de que nós vivemos todos, nós me incluo nisso, a gente vive com um transtorno, eu acho que é uma epidemia que tem no mundo e pouco se fala sobre isso, é o transtorno de déficit de natureza. Nós precisamos, sobretudo as crianças, né, largar as telas, a gente precisa, de fato, tentar resgatar esse contato com a natureza, seja no final de semana, seja plantando com seu filho, né, seja a gente se envolvendo e tendo uma hortinha, visitando os agricultores orgânicos da nossa cidade. Lá na Bahia eu tenho uma relação muito próxima e muito íntima com todos eles, ao ponto de eu ter me tornado um agricultor agroflorestal. Né? Foi uma coisa que me pegou forte na pandemia, porque eu tive uma crise de ansiedade absurda, e foi através do contato com a terra, das plantas, das abelhas que eu voltei a criar, cuidar, e que são responsáveis por 2/3 do que a gente come. Né? Como é que a gente não sabe disso? Como é que a gente não aprende na faculdade que um insetinho ele é responsável por 2/3 do que a gente come? Poliniza. A abelha é conhecida pelo mel, pela própolis, pelo pólen. São alimentos incríveis, superalimentos. Né? Tá em alta, mas o principal papel da abelha é a polinização. E a gente
mal sabe disso. Então, esse contato com a agrofloresta, com os cursos lá com o Ernest, com toda essa turma aqui no Brasil, me fez despertar de uma nova consciência de plantar, seja ali ó, cortando, tirando um pouco um pedaço de grama da sua casa, do seu apartamento ou num vaso. E isso tem me feito um bem enorme e tem despertado para esse olhar, um olhar mais gentil, um olhar mais sensível e um olhar de contato com a natureza. Então, o que eu queria deixar para vocês aqui é que eu não tenho dúvida de que a nutrição, o futuro da nutrição é regenerativo. A gente vai precisar cada vez mais falar de alimentos minimamente processados ou alimentos naturais, alimentos orgânicos. A gente vive a era da transparência, não dá mais para as grandes marcas esconderem os venenos que elas colocam nos produtos. A gente está vendo isso, vários livros, né? Gente ultraprocessada e enfim, a própria indústria se adequando a isso. Então, eu acho que só está faltando esse envolvimento mesmo. Preservar é legal, a gente vê de longe, tá bonito, mas esse se envolver, a gente se movimentar e se engajar e de repente trazer eventos para você, Valéria, que eu tenho visto essa evolução na sua escola, trazer mais agricultores, fazer esse intercâmbio, fazer com que a gente troque, né, que a gente valorize mais o agricultor, porque é ainda visto como uma profissão que dura, né, sofrimento. Então é isso, é o tempo que eu tenho para falar aqui para vocês, né? Vamos tentar ser literalmente a mudança que a gente quer no mundo e que a gente possa fazer isso praticando, fazer isso colocando a mão na massa, que eu tenho certeza que tanto vocês quanto a família de vocês vai colher não só um alimento saudável, que é o novo luxo. Plantar o que se come é o novo luxo. Vocês podem perceber isso aí, vai cada vez aumentar. Mas a gente ter esse bem-estar, essa saúde física e mental, que é o que a gente está precisando, né? É isso. Obrigado aí, viu, pelo espaço. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim, né, produção? Ou temos um pouco ainda? Tá. Então, a gente ganhou um tempinho aqui. Quantos minutos a gente tem? 7 minutinhos, tá? Então, a gente vai abrir agora esse momento para a plateia, para a nossa audiência que nos escutou até agora, também ter a oportunidade de contribuir, perguntar. Então, o Rogério começou, já levantou o dedinho, a gente tem ali também. Então, vamos passar aqui a palavra para a galera da plateia. Obrigado. Primeiro, agradecer muito essa oportunidade de ter vocês aqui e ouvir vocês falando aqui. Eu queria só chamar a atenção de uma coisa que às vezes as pessoas não se tocam. Quando a gente fala dos ultraprocessados, fica parecendo às vezes que é só uma questão de porque tem muito processamento, tem muita coisa. Mas as pessoas refletirem, se um produto, por ser processado desse jeito, ele ganha o tempo de prateleira que ele ganha, é por conta de substâncias que botam para matar a biota. Porque se não tivesse esses produtos, eles certamente se deteriorariam. É isso. Mas então é muito importante que a gente reflita nisso. Quando a gente está comendo um produto que dura muito tempo, pode saber o efeito que essas substâncias vão fazer na nossa microbiota. Porque ele não vai ficar só no produto que eu comprei. Aquelas substâncias vão entrar no nosso corpo e vão ter um efeito em cima da nossa biota, que é algo tão rico e tão importante. É o que eu brinco, sabe, Rogério? O leite de caixinha. Leite, muitos já não são interessantes de utilizar. O leite teria que ser orgânico, biodinâmico e da agricultura natural. Já é um ponto 1, porque é cheio de agrotóxicos e substâncias. Mas ainda na caixinha, que é aquele super alta temperatura em curto prazo de tempo, que é para matar todas as bactérias, você não está tomando um leite longa vida. Você está tomando um leite sem vida, né? E pela praticidade, as pessoas vão no mercado e compram uma caixa de leite. Então, a primeira coisa que vocês saem daqui, se alguém toma leite, né? Nunca mais tome um leite de caixinha. Isso já vai melhorar demais a sua microbiota. E o leite pó é outra coisa, não é? Obrigada, Rogério.
Bom, foi fantástica essa mesa aí, né? Porque é exatamente onde que estão os pontos fundamentais. Por exemplo, o que eu fico, a senhora que é nutricionista, a outra que é química, como que nas escolas de formação de vocês não se fala disso? Como que, a gente tem que fazer uma campanha muito grande junto às associações médicas, porque o meu cardiologista, porque eu sou uma batalhadora pela conscientização de que 90% da nossa saúde ou doença passa pela boca e que é fundamental a alimentação orgânica e aquilo que venha direto da terra ou do animal, isso é um mantra. Eu estou na fila do pão, eu estou falando isso, aonde eu posso, eu virei uma loucura, né? Aí eu vou falar isso para o meu cardiologista, ele sabe a resposta do meu cardiologista, mas não é ainda cientificamente provado as vantagens do orgânico para a saúde. Isso foi dito por um médico cardiologista dos mais afamados. Entendeu? Então, a gente precisa um trabalho de muita conscientização com as universidades, com as instituições médicas. Então, eu fiquei encantada com vocês, a gente vai trocar muita figurinha, porque justamente vocês são fundamentais para essa campanha na mídia, em qualquer lugar, né? Seja embaixo do viaduto, na praça pública, a gente tem que gritar muito sobre esta relação. Essa da caixinha do leite, ali é tudo menos leite. Leite não tem nada a ver. A pobre do leite, o glúten e a lactose agora, que são responsáveis por todos os males da humanidade, toma o leite direto da vaca e come o pão de fermentação natural, quero ver se está isso. Eles estão levando culpa sem proveito, os pobres do glúten, entendeu? Então, isso tudo aí, eu acho que tem que haver uma conscientização, a gente tem que fazer campanha de mídia pesada, entende? Porque está realmente uma... Ó, deixa eu te tranquilizar um pouquinho em relação à nutrição, tá? É um movimento lento, eu trabalho nesse movimento há quase 20 anos, então é um movimento de formiguinha, mas o que a gente está percebendo aí nesses últimos anos, que nem o Daniel falou, a nossa instituição, que tem curso de pós-graduação, há 4 para 5 anos introduziu a disciplina Nutrição e Agroecologia. Não tinha. E nessa disciplina é abordado... A gente sempre falou de orgânicos, porque isso já vem do próprio instituto, né, que é americano, mas enfim. E nessa disciplina a gente vê como os alunos vêm realmente super despreparados da graduação, como o Daniel colocou. Então, o que a gente está fazendo? Um movimento que a gente fez um curso de Nutrição Funcional e Agroecologia, que inclusive o Rogério é um dos professores, a gente está socializando esse curso de Nutrição e Agroecologia para todas as universidades de forma gratuita. Então, não tem pagamento, não tem nada. Indo para o Conselho Federal de Nutrição também, para a Associação Brasileira de Nutrição, para todo mundo entender muitas coisas que a gente discutiu, mas é um curso longo, é um curso de 40 horas que dá para você aprender muita coisa. E os resultados já estão vindo. Por exemplo, a gente tem amanhã aqui nesse palco a premiação dos 3 primeiros trabalhos, que vai ganhar, inclusive, bolsa de estudo da faculdade da pós-graduação BP, com os alimentos orgânicos e com alimentos da biodiversidade brasileira. E eles tiveram que fazer esse trabalho, foi muitas universidades que participaram, as 3 ganhadoras, uma é de Joinville, a outra é de Santos, a outra é do Rio de Janeiro, mas foram muitos trabalhos. Eles tinham que conversar com quem produz, com o agricultor de ser... Então, acho que esse movimento, que foi um movimento da Biofer, com o AVP, com a Associação Paulista de Nutrição e com a Academia da Nutrição, um movimento muito grande, para começar, então está tendo um despertar grande. Eu acho que a semeadura foi assim, você vai fazendo sementes. A hora que que tem a frutificação, ela vem de uma forma abundante. Por isso que eu estou muito animada, sabe? De não estar naquela escassez de, não, agora todo mundo está querendo saber o que é esse selo Deméter. O pessoal vem e não sabe o que é. O que é essa agricultura biodinâmica? E isso também está indo para a área médica, né? Meu marido, inclusive, ele é médico e é coordenador do curso de pós-graduação em Medicina Funcional. E a gente está vendo um despertar dos médicos e quando ele se desperta, ele acaba sendo, meu Deus, um ativista que vocês não têm ideia. Eu conheço um cardiologista aqui de São Paulo, que é, inclusive, um grande cardiologista do INCOR, que é o Dr. Roque Savioli,
que ele é a maior divulgação dos alimentos orgânicos, comprando semanalmente, inclusive na feira da Luciana, uma série de locais. Então, assim, está vindo um movimento bonito, sabe? A gente está num período muito interessante. E tudo que o Instituto Brasil Orgânico vai fazendo, que a gente vai fomentando, e vai discutindo, tem mais essa possibilidade, mais esse agricultor, a gente vai multiplicando essa rede de possibilidades. Desculpa me alongar. Mas, não, eu queria que fosse mais para a mídia mesmo. Pega aí os programas do Ana Maria Braga da vida, esses assim que chega ao grande público, e vai direto às associações médicas e tal, pediatras, gerontologistas, como é que não tem essa noção? Eu fico assim, pasma, entende? Então, realmente... Vamos fazer projetos aí, cada vez mais famílias. Não, eu estou falando porque eu estou nesse projeto, mas não vou falar disso agora. Pois conversa. Nós vamos, somente feliz de descobrir vocês. Agora, só mais uma coisinha. O que eu não estou também entendendo é esse surgimento agora de produtos orgânicos de caixinha, quer dizer, que não estão vindo mais... Quer dizer, como que combina essa ideia, né, da importância do alimento que vem direto do animal e da planta com o orgânico processado. Está entrando um grande número de produtos orgânicos processados. Então, isso que eu não estou entendendo como a gente vai resolver. Minha amiga, tem muita coisa para a gente mudar, né? E, assim, a gente tem que entender que a gente alimenta diferentes perfis de pessoas. Existem as pessoas que sabem que é importante descascar uma cebola, fazer uma sopa. Tem pessoas que sabem que o mal que faz comer um alimento, enfim, esterilizado. Mas tem pessoas que não têm. A gente está em São Paulo aqui, num lugar que muitas pessoas não têm tempo para comer, né? E acabam... Por que o ultraprocessado é tão bom? Não é porque ele é só mais barato e consegue ser mais barato, porque ele é muito prático. E nessa vida louca que a gente vive, que você vai pegar chegar aqui por 50 horas, muitas vezes você não consegue comer. E aí o que acontece? No nosso modo de vida louco, capitalista, trabalho, a gente gerou uma demanda muito grande para se comer comidas rápidas, prontas. Esse é um ponto. Agora, existem uma gama de opções, né? A gente não pode ser contra a todos os produtos que estão numa caixa ou que é minimamente processado. Não é isso, senão vamos voltar, né, há 100 anos atrás e vamos ficar uma hora para fazer uma comida. Não é isso. Agora, existem, e assim, o que eu estou falando aqui é que o ideal nunca vai ter nada melhor do que isso, é comer a fruta tirada do chão ali, né, fresca, a fruta cheia de enzimas, viva ali. Esse vai ser o ápice da nutrição. Mas existem uma série de pessoas que não têm condição ou não conseguem ter um alimento como esse. E aí vão ter esses produtos que vão na gradação, que são minimamente processados ou que são mesmo orgânicos e que vão estar ali em alguma embalagem. Seja uma barrinha da Good aqui, da filha do Ernest, que está aqui trazendo, seja vários outros produtos, né? O açaí congelado, enfim, ou em pó liofilizado. Eu acho que a gente tem que tentar medicalizar menos a vida da gente, né? Quando você falou dos médicos aí, medicalizar menos a vida. Tudo tem um remédio para tirar o tesão de comer, um remédio para seu filho estudar, um remédio para você, enfim, performar sexualmente. Tudo é um remédio porque está com um problema, para dormir, para acordar, pré-treino. Então, acho que a gente tem que tentar repensar isso tudo e buscar ter um equilíbrio, né? E não querer que as coisas sejam como era antigamente. Eu adoraria comer em 100% do dia só coisa fresca, né? Tirar o leite da vaca ali. Até faço isso quando eu vou lá na roça de vez em quando, mas não dá, né? Aí vamos atrás do leite que seja de garrafinha, que não seja de caixinha, mas que tenha um tempo de validade, ou tipo C, ou enfim, A2, o que quer que seja. Vamos tentar encontrar esse equilíbrio, né? Sem também fazer terrorismo nutricional, porque senão a gente enlouquece, né? A gente não come nada. Eu acho que a gente poderia... Você gostaria de dar mais uma finalizada, uma palavra final, Josefina? Por gentileza. Então, só complementando também essa parte de embalagem, a gente tem o que a gente chama de embalagem viva também, né? E
Eu, para vir aqui, eu precisei comer alguma coisa embalada, senão eu desmaiava, né? Então, nem tudo mas eu adorei, vamos descascar menos, descascar mais, desembalar menos. Então, mas tem umas embalagens, vou fazer uma propaganda aqui, por exemplo, do CERAT, que é o Centro de Raízes e Amidos Tropicais de Botucatu, que a gente faz embalagem com resíduo, e a embalagem é comestível. Então, com resíduo de mandioca, com resíduos... Então, depende muito. E que quando a gente vê na caixinha, a gente já acha que foi um ultraprocessamento, mas o processamento pode ser só um cozimento. Tá bom? Gente, obrigada. Gente, uma boa notícia é que é o seguinte, a gente vai postar agora um story na rede social do Instituto Brasil Orgânico. Então, para quem ainda não segue, abre o Instagram, Instituto Brasil Orgânico. A gente vai abrir uma caixinha de perguntas e vocês podem mandar perguntas. Por quê? A gente já combinou com essas 3 feras aqui que a gente vai fazer uma entrevista com cada um deles. Isso aqui foi só um spoilerzinho. Então, se vocês mandarem perguntas para a gente na caixinha que ainda não está aberta, mas que vai ser aberta, a gente vai fazer uma seleção de perguntas e vai incluir na entrevista com essas pessoas incríveis para poder escutar mais. Porque o que a gente queria mesmo era sentar todo mundo aqui junto, pegar um cafezinho, um mate, né, e poder seguir essa prosa. Mas, infelizmente, o tempo está acabando. Então, mande sua pergunta lá. A gente vai selecionar. Vamos fazer os vídeos. Né? A agenda deles estão lotadas, porque estão todo mundo querendo ouvir o que eles têm para dizer. Mas a gente vai gravar esses vídeos com eles. E a gente vai publicar nas redes sociais do Instituto Brasil Orgânico, no nosso site. Então, participe assim, organicamente, ativamente, que a gente tem o prazer de ouvir. Gente, muito, muito obrigada. Desculpa mesmo a correria, tá? Porque é isso, né? A gente tem que só dar um gostinho de quero mais. E o quero mais é isso, gente. É se envolver com o Instituto, se envolver com o trabalho dessas pessoas incríveis que estão aqui, para a gente poder ir para a ação. Muito obrigada.